Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo barulho. Tá tendo uma obra aqui perto e aí esse barulhinho que vocês vão ouvir é inevitável, né? E se eu for esperar, gente, para ter uma hora perfeita, essa hora às vezes demora muito para chegar. Então, vou aproveitar, tá? Eu tô vindo aqui para começar uma série de contos para vocês, uns contos bem curtinhos, mas super interessantes, daqueles assim que os nossos avós contavam, os nossos vizinhos, alguém assim, antigamente que a gente conhecia, aquelas pessoas mais antigas, né, que sempre tinham ali uma história bem interessante para contar pra gente, pois são essas que eu vou trazer para vocês. E vou ficar uma semana direto, sem pausa, vindo aqui contar para vocês um conto, tá? Então começa hoje. Hoje é quarta-feira, então de hoje a outra quarta, todas as tardes vai entrar um vídeo aqui no canal de um conto bem curtinho, breve, tá? Deixe seus comentários aí abaixo. E se vocês tiverem também algum conto e queiram que eu conte aqui, manda pra mim, vou deixar meu e-mail aqui embaixo também, tá bom? Vamos começar agora? Então vamos lá. Esse conto chama-se Procissão das Almas e ele começa assim. Devia contar sem rodeios. Gosto mais quando sou objetivo. Exponho, estabeleço o conflito e encerro o desenlace. Entrar e acabar logo com o assunto é um desencargo. No entanto, nesta história, minha memória não permite. Exige-me que revele como tomei conhecimento do enredo. Coisa tola, dispensável. Entretanto, para mim, que vivi a situação, os detalhes possuem certa importância. Quando menino, eu aguardava com ansiedade a passagem de um caixeiro viajante de tecidos para fazer colchões. Mal ele chegava, eu dava um jeito de ir me aproximando. Seu Hugo, que foi? Ele parava o que fazia e me encarava como se eu fosse gente grande. Como é mesmo a história do seu primo? Que história? Ele fingia forçar a lembrança, como se houvesse me contado outras. Da procissão das almas. Já lhe contei mais de 1000 vezes. Esqueci uma parte, ele dizia, né? Para que forçar o seu Hugo a contar novamente o caso para ele. Ele sempre queria saber ali de um detalhe a mais, sempre com aquela curiosidade bem aguçada. Pois é. Aí ele começou, né? Começou a contar, porque ele já sabia que o menino era um pouquinho xereta, né? E assim, aos 11 anos, ouvi os adultos falando sempre sobre a procissão das almas. E o caso que o seu Hugo contava se referia a elas também. E aí ele fazia perguntas, os adultos desconversavam, achou que lhe negavam respostas para não assustá-lo, consultou os amigos para saber se conheciam da história alguma coisa. Nunca ouviram falar a respeito, nem queriam saber. Foi atrás de informações, indagou de um lado, investigou do outro e acabou descobrindo até muita coisa. Tomou conhecimento de que a tal procissão acontecia faltando pouco para meia-noite do dia de Todos os Santos e continuava até a 0 hora do dia de finados, né? Quer dizer, era de 1º de novembro a 2 de novembro que acontecia a tal procissão, né? Pois então ele concluiu ser fácil de assistir a ela, pois morava na ladeira do cemitério, por onde a procissão passava. Estava muito curioso, só o medo atrapalhava. Se ao menos algum adulto topasse lhe fazer companhia, ele se sentiria mais confiante. Mas para tanto não encontrou marmanjo nem amigo. Alguns alegavam ser uma grande besteira, pura invenção do povo. Não iam perder horas de sono esperando para ver o que não existia. Outros acabavam até confessando medo. Aos 12, 13 e 14 anos foi tudo a mesma coisa. Não achou ninguém para lhe fazer parceria. Aos 15 sentiu-se adulto o suficiente. Estava decidido, não ia passar a vida inteira atormentado por aquela dúvida e curiosidade de saber se realmente existia ou não a procissão. Precisava dessa confirmação. Estrategicamente, fingiu ir dormir. Quando todos da casa se recolheram, ao constatar todos mergulhados no sono, levantou-se e ficou espiando pela fresta da janela.
Pouco para meia-noite, a existência da procissão lhe foi confirmada, com a aparição de muitas almas vestidas de branco da cabeça aos pés, com velas acesas nas mãos, formando cortejo na rua central do cemitério. Ele não se deu por satisfeito. Sua curiosidade o manteve na janela para ver mais e mais. Continuou atocaiado, observando a movimentação. A procissão saiu do Campo Santo, ganhou a rua e foi se aproximando da casa dele. Não havia cantoria nem rezas. Achou bonito ver tantas velas acesas nas mãos dos muitos acompanhantes, enfileirados em paralelas. Com o intento de ver os rostos dos integrantes, arriscou abrir uma folha da janela. Por mais que fixasse os olhos, não conseguia enxergar. Só via uma mancha negra no lugar dos rostos. Mesmo assim, não ficou com medo, só meio enjoado com o cheiro de vela queimando. Quando a procissão passava em frente à sua casa, um dos acompanhantes saiu do cortejo e dirigiu a ele, que entrou em pânico. Sentiu vontade de gritar por socorro, não conseguiu. Quis fugir dali, mas estava estático. Pés colados no chão e um frio correndo pela espinha. Tentou fechar a janela, as mãos não lhe obedeciam. A alma continuou vindo em sua direção. Ao se aproximar, ofereceu-lhe uma vela acesa. Ele não queria pegar, mas seu braço se alongou e sua mão aceitou. Só aí viu que os integrantes da procissão não possuíam rosto. Tentou jogar a vela, mas sua mão a segurava firmemente. Seus dedos não abriam para soltá-la ao chão. Enquanto isso, a procissão seguia em frente. Voltava para o cemitério sobre o badalar do sino da igreja da necrópole. Quando o sino da igreja matriz bateu as badaladas da meia-noite, como que por encanto, tudo se desfez. O cemitério voltou a ser o seu silêncio e a sua escuridão de sempre. E daí, seu Hugo? Eu perguntava, porque ele sempre parava nessa passagem esperando por minha pergunta. Meu primo olhou para a vela e estancava fazendo suspense. Só depois dessa pausa revelava. Ela havia apagado e se transformado num osso de canela de um defunto na sua mão. E aí, seu Hugo? Ficou desesperado como um louco. Chamou a mãe e contou tudo. Toda a família entrou em desespero. A madrugada foi de horror. A notícia se esparramou pela cidade inteira antes do amanhecer. Uma vizinha piorou a situação, dizendo que quem tocasse naquele osso morreria. Diante dessa afirmação, ele já se considerava um defunto. Os parentes e os amigos choravam. Só minha avó teve a cabeça para prometer que, se meu primo não morresse, ela rezaria todas as noites para as almas, até o último dia da sua vida. E assim, ela se comprometeu e cumpriu. Este é o fim da história. No entanto, a sensatez exige que eu agradeça seu Hugo por um dia, vendo-me no sufoco com a minha tarefa escolar, ele ter parado de emitir uma nota fiscal e me ensinado a escrever a palavra baleia. E assim terminou, gente, o conto. Era uma história ali que o seu Hugo contava, né? E o menino frequentemente pedia para que ele repetisse. A história aconteceu com o primo dele, né? Que ficou conhecendo a história e durante os 12, os 13, os 14, os 15 anos, sempre tentando tirar isso a limpo. Ele só tinha uma data para fazer isso, que era 1º e 2 de novembro, né? E até que ele, aos 15 anos, conseguiu tirar a história limpa. O mais interessante dessa história é que eu a encontrei num livro de contos, por um acaso, e eu havia ouvido essa história há muitos anos atrás, num radinho de pilha, junto com a minha avó. Ela adorava ouvir histórias. Isto é Incrível, era um programa de rádio matinal, e eu, por acaso, ouvi essa história com ela e nunca esqueci. A minha vida inteira nunca esqueci esse conto, essa história, né? História que o povo conta. E lendo aqui o livrinho e achando ela, então achei melhor, por bem, começar com ela, tá? E aí, o que vocês acharam? Já haviam ouvido? Já conheciam esse conto? Deixa aí pra mim nos comentários, tá?
E amanhã a gente tem encontro de novo, marcado aqui com mais um conto. Eu espero vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, que será amanhã. Tchau, tchau.